Essas baixas temperaturas que a gente estava falando aqui não devem durar muito tempo. A tendência climatológica para o segundo semestre é de temperaturas acima do normal e uma possível formação de um novo fenômeno, Laninha. Nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes, está aqui no estúdio com o quadro CNN Terra. A gente brinca com o frio, a gente fala de mais casaco, gorro, proteção, mas a gente tem que ver o quanto que esse frio impacta a economia do país, né, professor? E muito. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Exatamente, Márcio. Mas esse frio, como você adiantou, ele não deve permanecer para o segundo semestre. Desculpa, eu queria dizer a temperatura de forma geral, claro. Ele não deve permanecer para o segundo semestre. A previsão é de que a gente tenha temperaturas em todo o Brasil um pouco acima da média e também as chuvas que hoje a gente verifica no sul, isso deve acabar e a gente vai ter uma estiagem no sul e também na região norte. A região central do Brasil, ela deve permanecer dentro de um cenário de normalidade com uma leve tendência ao aumento das chuvas. Nós temos dois mapas que mostram isso, né? O primeiro aqui mostra a anomalia de temperaturas, né? Nós temos aqui de junho, julho, agosto, né? Setembro, outubro, novembro e novembro, dezembro e janeiro. Veja que essa tonalidade mais forte, né? Ela indica uma temperatura dentro da normalidade ou um pouquinho abaixo da média, tá? Então, nós temos aqui o país todo dentro dessa situação de normalidade, com a tendência disso permanecer, principalmente na região central, mais para o final do ano, mais para a virada do ano. Nós temos um segundo mapa, né, uma segunda arte, que mostra em relação à temperatura das chuvas, né? Então, nós temos uma situação de normalidade agora ainda no início do primeiro semestre, uma leve tendência à redução das chuvas na região norte, mas isso vai aumentando. Então, a partir de setembro, outubro, novembro, até a virada do ano, nós temos uma tendência de estiagem na região sul e também na região norte, e uma tendência de normalidade na região central do país. A gente teve Laninha, me corrija se eu estiver errado, mas que durou pouco tempo recentemente. Exatamente, ele foi o Laninha mais curto da história. Agora isso pode mudar, pode ser mais longo e, claro, os impactos disso? Então, contrariando aquilo que foi dito na chamada, né? Existia uma perspectiva de que ele pudesse retornar, mas a informação atualizada é de que essa neutralidade que a gente está sofrendo, né, está enfrentando, ela deve permanecer, inclusive, até o final do ano. Não existe mais a perspectiva de um retorno do Laninha, como estava prognosticado até há pouco tempo. E isso nos impacta de que maneira? Então, o clima ele vai se comportar da maneira como ele está se comportando agora, com essas anomalias. Tem hora que vai chover muito, hora vai chover pouco. Ele não vai se comportar de uma maneira uniforme. Inclusive, os modelos climatológicos, eles têm uma certa dificuldade em coincidir nessas previsões, exatamente porque a gente não tem uma situação de extremo, como seria um El Niño ou como seria um Laninha. Fica uma situação difusa que vai se alterando. Esse modelo que eu peguei, ele é o mais congruente com outros modelos que são apresentados pelo Serviço de Meteorologia e Oceanos dos Estados Unidos, né? Mas entre esses modelos, há alguma incongruência, há modelos que escapam um pouco dessa previsão, principalmente em relação às chuvas na região central. Há modelos que indicam uma tendência maior de chuvas, há outros modelos que indicam essa situação de normalidade, né? Apenas uma leve tendência ao aumento das chuvas na região central. Bom, no ano de COP30 no Brasil, a gente tem que ficar muito alerta a isso. Falar em COP30, a gente percebe um brilho diferente no professor hoje, mais especificamente aí, na lapela do professor com o bottom da COP30. Ele chegou aqui na redação se vangloriando, é o bottom oficial. É um dos dois oficiais, tem ele e tem o mascote. E no que essa estabilidade, digamos assim, nos alerta, nos serve de alerta para a COP30, professor? Então, veja, as mudanças climáticas elas já se fazem presente. Inclusive, né, tem até uma entrevista recente no CNN Money mostrando que as companhias de seguro já estão precificando as mudanças climáticas nas apólices. Incluindo no cálculo das apólices. Exatamente, no cálculo atuarial já consta isso. Então, se você está numa região mais sujeita a chuvas intensas, como é o caso do Rio Grande do Sul, você pode ter uma certa dificuldade
dificuldade em fazer seguro para o plantio, ou também você pode ter um preço maior, o que eles chamam de prêmio, né? Um prêmio maior para fazer o seguro de uma residência, por exemplo, porque elas já estão precificando isso. Ou seja, o setor de negócios já entende que as mudanças climáticas já estão aqui, já fazem parte do nosso cotidiano, da nossa realidade.